de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje conversando com escritores de Montenegro, aproveitando esse mês aí da Feira do Livro e essa semana de atividades da Feira do Livro aqui de Montenegro. Nesse segundo bloco, eu converso com o escritor Pedro Stil. Pedro, obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao Não É Bem Assim, falar das tuas obras e do teu trabalho enquanto escritor. Eu que agradeço, Karina. Vamos falar um pouco do início, né? Como é que começou essa carreira de escritor, assim, né? Quem dera fosse uma carreira, né? Quem dera fosse uma carreira. Ah, mas assim, ó, a minha vida literária, ela começa com a música. Porque quando eu aprendi, fui estudar um instrumento, né? Não sou nenhum músico, assim, né? Mas fui atrás de aprender a tocar violão e tal, né? Então, a letra da música, né? O poema da música, eu comecei a me interessar por isso. As né? rimas. Né? As rimas, né? E quando tu toca, quando tu tá então aprendendo a tocar, tu já acha que tu pode compor. Né? E quando tu acha que tu pode compor, tu já faz uma letra. Então tu faz uma letra, tu faz praticamente um poema. Aliás, essa relação entre a letra de música e a literatura mais formal, a literatura colocada em livros, vai ser praticamente o meu tema agora na Feira do Livro de Montenegro. Eu vou falar dessa relação, inclusive vou tocar uma música, falar um pouco da letra daquela música, assim como vou falar de alguns poemas mais formais, assim, que foram feitos unicamente para serem impressos. Mas a minha não vou dizer carreira, mas o meu começo, o pontapé inicial da minha vida literária foi a música. Aí depois que tu escreve um poema, depois que tu faz uma letra de música, tu já pensa então, né, vou escrever então uma série de poemas para publicar um livro de poesia. E eu, sempre fui muito apaixonado por contos, fui muito apaixonado pela ficção, a contística de ficção. Eu também comecei a trabalhar com contos, tanto é que eu tenho 2 livros hoje, né, depois de 25, 30 anos, né, trilhando este caminho, então eu tenho 2 livros de contos. Aí depois tu já acha que tu pode escrever um romance, essas coisas, é bacana quando a gênese vai seguindo um passo a passo, assim, né? Uma evolução. Isso, quando a coisa não vem assim, vou ser romancista, daí tu pega e vai querer escrever um calhamaço de 600 páginas, não vai vingar. Então, depois já escrevi então o Bárbaros no Paraíso, que é a história de Montenegro dos anos 10 e 20 do século 20, né? Uma história que relaciona imigrantes alemães com imigrantes portugueses, luso-brasileiros, que mescla a religião católica e seus conflitos com a religião luterana, e que mescla também a relação política no estado do Rio Grande do Sul, que foi a Guerra Civil de 1923, entre os partidários de Borges de Medeiros e os partidários de Assis Brasil, né, que foi uma batalha sangrenta, e que teve também em Montenegro uma guerrilha, em Vapor Velho, que eu trato bem, assim, eu vou bastante fundo porque consegui muito material. Então eu faço uma mistura de ficção e história, que saiu uma coisa bem bacana. Foi o maior prêmio hoje da minha vida, claro, eu não ganhei, mas eu estive na Berlinda de ganhar o Açorianos de 2003, que é o maior prêmio literário do Rio Grande do Sul, fiquei entre os 3, mas aquele ano o Assis Brasil ganhou, merecidamente, né? E não tem como competir com uma pessoa do porte, né, e do calibre do Assis Brasil. Mas foi um incentivo. Mas foi muito. Reconhecimento. Mas foi do muito, trabalho. muito. De onde vem essa inspiração, assim, não só da música ali que já está... Eu sou uma pessoa cética e uma pessoa realista. Eu parto do princípio que as coisas fundamentalmente começam com a realidade. De onde não tem nada, não vai sair nada. Então tu tem que ler muito e tu tem que viver. Se tu não viver, pelo menos tu tem que ser voyeur. Tu tem que ficar olhando a vida dos outros. O escritor russo Máximo Gorki recebeu uma vez de um escritor russo jovem, né, bastante jovem, muito no começo de carreira, os originais desta pessoa. E ele leu aqueles originais, obviamente não gostou, né? E ele disse pro escritor que se chamava Isaac Babel, primeiro viver, depois escrever. E o Isaac Babel se alistou
no exército russo para lutar a Guerra Civil Russa de 1917, 1916, 1917. E ali ele aprendeu muito. Daí depois ele lançou um livro chamado A Cavalaria Vermelha. Eu fico até arrepiado. Lindo, lindo livro, né? Tratando dos acontecimentos do cotidiano da guerra. Pontos maravilhosos de um homem apaixonado por seu cavalo, o valor que ele dava para o cavalo, porque o cavalo era a sobrevivência do soldado na guerra, e assim, N outras coisas que ele escreveu. O Isaac Babel foi, se não me engano, foi um homem de um livro só, A Cavalaria Vermelha, e logo morreu jovem, morreu muito cedo, mas foi viver para escrever, viver para contar. Tem mais, eu acho que o escritor colombiano Gabriel García Márquez também, se não me engano, ele tem um livro em que o título é esse, Viver para Contar. Não tem como tu contar se tu não viver. Se não viver, mesmo que seja partindo de uma realidade, tu tem que pode partir, criar uma ficção depois. Exatamente, tu tem que partir da realidade. Quanto mais vida, quanto mais realidade, quanto mais atribulada for a tua vida ou a vida de quem tu está observando, né? Tu pode fazer um livro muito bom observando a vida de alguém, né? na tua. Mas alguém tem que viver. Ou tu ou teu personagem. É que a gente está com uma obra tua que tem uma experiência, então, também, uma realidade. Muita realidade. O Vida Fora da Gangue, que é um livro infanto-juvenil, em que eu trato de drogas, assim, por exemplo, o enredo fundamental são 4 amigos que são adolescentes e estudam numa escola cuja... vamos dizer assim, a geografia dessa escola, o prédio dessa escola é o São João Batista, porque eu trabalhei lá 10 anos, né? Fui professor e presenciei muitas coisas, dentre as quais muitas estão aqui. Então são 4 amigos, uma das meninas, a Carlinha, tem uma convivência com um traficante, então ela é prostituída por esse traficante, e aqueles amigos tentam trazer ela de volta, as relações sentimentais que também são muito fortes, né, e que às vezes te levam por caminhos, né, que tu não tem como ingerir mais nesses caminhos. Esse livro foi transformado em peça de teatro pelo Cássio Azeredo, né, o ano passado eles estiveram aqui na Feira do Livro. E também é um livro que só me dá alegria, não me deu prêmios, mas me deu muitas alegrias. Agora, na pré-feira, eu fui no São João Batista, levado pelo Sesc, e fiz um trabalhinho, assim, pequeno, com uma pequena turma de alunos, assim, né? Falei deste livro, falei de música, falei de poesia, e ficou tão bacana que agora eu vou fazer um trabalho grande, com 180 alunos, que foram, né, que todos vão ler o livro, sabe? Então, teve fruto. O trabalho do Matheus Araújo foi muito bacana, né? Me levou lá e aquilo já abriu um leque, e agora a gente já vai no final da feira, um pouco depois, fazer um trabalho na escola, assim, um trabalho de vulto. É importante um trabalho de vulto também. Para ti, enquanto escritor, também é importante ter esse contato com os leitores, né? Eu vi o que eles pensam, o que eles sentem conforme a tua obra. Nada como interagir com o leitor, né? O leitor, ele lê o livro, então, não tem graça tu ir, ou quase não tem graça tu ir conversar com uma turma de alunos, ou uma turma de adultos, qualquer um, se não existe uma interação. Tem que existir, qual é que é a minha relação com eles? A minha relação com eles foi o livro que eles leram. Né? Eles podem inferir, inclusive, a personalidade do escritor. Onde é que o escritor tirou esses personagens? Por que o escritor pensa assim? Por que ele colocou uma menina que é prostituída pelo próprio namorado? Então, essas coisas todas tornam a conversa profunda, tornam a conversa agradável, tornam a conversa uma conversa que eles vão levar para a vida. Eles vão levar para a vida, eles vão chegar em casa, vão conversar com os pais sobre aquilo. E o livro, ele propicia esse tipo de coisa. A ficção, ela mexe com o teu imaginário, né? ela preenche espaços que às vezes a realidade sozinha não preenche. Então a ficção preenche isso, e aí depois nós vamos conversar sobre isso, e a realidade vai ser então depois manipulada, vai ser interagida, porque as pessoas leram ficção. E essa troca de experiências é bom para ti também? É bom para mim, é bom porque, não que eu vá tirar aquela experiência que nós falávamos antes, né, que eu vou tirar dali uma nova experiência para escrever um livro. Isso não, mas vai me fazer uma pessoa importante dentro da minha comunidade.
né? Que aquilo que eu estou fazendo não é encheção de linguiça, eu não estou falando para o vento, não estou fazendo pastel de vento, sabe? Eu estou levando coisas, conteúdo para as pessoas. Isso é uma preocupação que eu tenho sempre. O leitor ele tem que ver o escritor como uma pessoa que está trazendo uma coisa nova para ele. Não que ele pense assim, pô, mas esse assunto aqui eu escreveria melhor que esse cara. Olha que ingenuidade, olha que bobagem, olha que coisa mais superficial. A gente tem que cuidar muito, a gente tem que respeitar o leitor, respeitar a inteligência do leitor. Esse é um livro que está ainda trazendo os frutos e muitos resultados. Sempre. É um livro que ele já está na segunda edição, né? O que é uma coisa muito rara para um escritor de interior fazer uma segunda edição, né? Ele teve uma primeira edição esgotada, agora eu fiz uma segunda e pelo andar da carruagem devo fazer. Eu acho que o ano que vem, ou mais tardar, assim, 2016, né, eu devo fazer uma terceira edição. Que ótimo. E quais são os outros planos? Tem outro livro em planejamento, Sim. ideias? Eu estou escrevendo um livro que lá, no final do ano passado eu tinha ideia de lançar ele esse ano, mas aí acabei fazendo essa segunda edição e tu sabe que o autor independente ele paga por sua edição, né? Eu pago, mas eu tenho o privilégio ou a sorte, né? Eu tenho sempre recuperado o meu investimento, né? Sem contar o investimento afetivo e emocional que não tem preço, né? Mas eu estou escrevendo um livro também sobre Montenegro, e como dizia o Tolstói, se tu quer ser universal, fala da tua aldeia. E a nossa aldeia, a sua maneira, ela é universal, as pessoas são as mesmas, as nossas angústias são as mesmas, as nossas angústias amorosas, existenciais, religiosas, nós somos iguais a todas as pessoas do planeta inteiro. Então, se nós pegar uma nuance nova daqui, ela vai valer para um russo, vai valer para um francês, vai valer para um americano, vai valer para todo mundo. Né? Não sendo feito com ingenuidade, nós podemos fazer isso. Em 73, nós tivemos a visita do primeiro e único presidente que veio a Montenegro, que foi o Médici. E nós éramos crianças, e era a ditadura, e nós fomos abanar a bandeirinha para ele lá no centenário. Então, tudo isso é um caldo de cultura que nos formou, a minha geração e outros, né? E acho bacana retratar isso, como é que eram nossas famílias, tá? Nós vivíamos, eu particularmente, nós vivíamos numa família muito drástica, assim, muita violência, as famílias alemãs, elas eram muito duras, né? Não que outras também não fossem, e não que não houvesse famílias alemãs que tratavam, que tivesse uma harmonia melhor dentro do lar, né? Mas a nossa vida era debaixo do mau tempo. Então eu quero contar isso antes de morrer. Quero contar como era a nossa vida aqui no bairro, no início do bairro Santo Antônio, ali na Ernesto Zitov, naquela pracinha que tem ali na frente da rodoviária, como é que era a nossa vida. Tinha uma casa de tolerância do lado, onde que uma senhora pegava meninas para que prostituía, e nós éramos tudo guris, nós jogava pedra na casa, nós fazíamos sacanagem, o rio cair, que foi tão importante para nós, a gente aprendeu a pescar, a gente aprendeu a nadar. Como é que foi a vida daquele menino de 13 anos, 14 anos que viveu quando o Médici veio para cá? Como é que era a escola? Como é que os professores, o que eles fizeram com a gente, para a gente lavar na bandeirinha para o Médici? Tá? O que eles fizeram com as pessoas que eram de oposição, que eles prenderam as pessoas em casa, ou mandaram as pessoas sair da cidade porque o Médici vinha para cá e eles não podiam ficar aqui? Esse caldo todo, esse caldo todo vai gerar, né, vai estar tudo contado por um menino. O menino Pedro vai contar tudo. Não vai ser o Pedro, claro, vou inventar alguém que vai fazer esse papel, vai fazer o jogo sórdido. Né? Mas nós vamos contar. Ele está pronto, ele está praticamente pronto. Né? Eu ia lançar esse ano. Mas daí com esse projeto aqui, né, felizmente está rendendo e devo recuperar meu investimento, e aí eu posso investir de novo. Né? Eu pretendo fazer um livro assim, muito bacana. Ele está sendo muito bem estudado, já são 6 anos de... Eu acho outra coisa importante, a gente não pode escrever um livro a cada 6 meses, pelo amor de Deus. Sabe? Não é erva daninha que dá ali no teu pátio, tu vai ali, capina, daqui a pouco tem de novo. Não é assim. O livro tem que ser primeiro pesquisado, depois planejado, depois escrito, depois reescrito, depois reescrito, depois reescrito. Sabe? Tem que ser assim, daí depois ele tem que ser mostrado para algumas pessoas, né, que tu considera bons leitores.
Tudo isso é muito importante, porque senão vai dar porcaria. Só para a gente já ir se caminhando aí para o final do nosso programa. Tranquilo. A questão da Feira do Livro, a gente iniciou hoje, na terça-feira, mês dia 20, a abertura oficial da Feira do Livro, segue aí até o dia 25. Tua participação no evento, Luciano, como é que vai ser? A minha participação vai ser, se não me engano, no dia 23, que é a quarta-feira, às 11 da manhã, eu vou fazer um trabalho na praça, no palco da praça, né, que foi liberado para eu fazer o que eu quisesse, o que eu gostasse de fazer, né? Então eu vou fazer um trabalho não voltado para a minha literatura. Eu vou fazer um trabalho contando um pouco sobre a importância da poesia, né, dessa veia poética e épica que todo ser humano tem, né? Todo ser humano, se tu pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia era toda em versos lá no começo. Por isso que tem a palavra versículo. Né? Quer dizer, o ser humano sempre contou a trajetória da sua vida através da poesia. Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia em poesia, hoje ela está em prosa também, porque fica mais fácil. As pessoas abandonaram aquela maneira de escrever e de ler, né, aos poucos, porque ela realmente exige da pessoa. A prosa é um pouco mais simples de ler, então, né? Mas a poesia ela está dentro da gente. Então a gente tem essa veia poética, todo ser humano tem, que a gente bota, se a gente não bota na poesia, a gente bota no relacionamento, a gente bota no trabalho, em algum lugar a gente joga a nossa veia poética. E nós temos uma veia épica. Nós queremos o bem, nós queremos... Por que a gente gosta de super-herói? Nós queremos que as pessoas ajudem as pessoas. Se nós não podemos, então a gente projeta, né, a nossa personalidade no super-herói. E por isso também a grande sacada do Gelson Weichenfelder, né? Eu não sei se ele pensou nisso especificamente, mas ele está buscando, né, ele está fazendo a valorização épica do ser humano. Né? E eu vou tratar disso. Daí eu vou tocar, daí eu vou declamar um ou dois poemas do Mário Quintana, do Manuel de Barros, né? Não vou tratar da minha obra, porque eu acho importante também o escritor não falar só de si, porque ele é fruto de séculos, milênios, né? De literatura. De outras pessoas, sou fruto de outras pessoas. Claro que eu tenho a minha parcela de importância na criação de mim mesmo, claro que eu tenho, mas a sociedade em que eu vivo tem, os escritores que vieram antes de mim tem, todo mundo tem. Por isso que eu escrevo muito sobre a minha casa, né? Eu escrevi esse livro que é em Montenegro, é no São João Batista, escrevi o Bárbaros no Paraíso, que é a história de Montenegro, a história verídica de Montenegro, daquele momento, né? Claro, não é a história inteira, é aquele momento. E agora eu vou pegar outro momento da história montenegrina e vou fazer um trabalho. Tá certo, Pedro. Eu quero muito agradecer a tua presença aqui no programa, conhecer aí um pouco, né, do trabalho, mas também o que já está sendo projetado. Muito obrigada. Que bom, agradeço muito. Obrigada. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira.